É isso aí, pessoal. Começa agora mais um Conexão Jovem. E a gente está começando mais um programa do Conexão Jovem. Estamos aqui com o Alessandro. Alessandro, tudo bem? Tudo ótimo, Gia. Como é que você tá? Tudo bem. Na verdade, eu estou bem feliz com o programa de hoje. Eu acho que o assunto hoje vai render, vai ser bem legal. Eu vou confessar uma coisa pra você, que eu tô expectante pra ouvir essas canções maravilhosas que vão chegar, né, com o nosso convidado de hoje, que é muito especial, por sinal. Você gosta de música, né, Alessandro? Adoro Eu acho que música. tem aí uma tendência. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa veia musical, né? Hoje em dia, poxa, com as plataformas digitais, eu tenho certeza que você aí tem curtido muita coisa desse convidado especial que chegou hoje. Exatamente, mas antes vamos convidar nossos amigos que estão ali na internet, conectados com a gente, para entrar nas nossas redes sociais. Aos pouquinhos, Alessandro, a gente vai aprendendo aqui as redes sociais para compartilhar com você no Instagram, @PGConexão. Isso Tem mesmo, mais a gente aí, tem ó. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem YouTube também, Gia. Tem YouTube, youtube.com/. Ixi, NT Conexão. NT Conexão, muito bem, obrigada, Alessandro, me ajudando sempre, muito obrigada. E hoje a gente vai começar conversando com o nosso convidado, a gente colocou um pouquinho de expectativa, tem alguém aqui especial, a gente gosta muito da música dele, ele está com a gente para falar um pouquinho de música, mas também para falar de outras coisas, do que dá sentido para a música, né, Jefferson? É isso mesmo, muito bom estar com vocês. Espero que nesse pouco tempo que a gente vai passar aqui, espero que seja uma bênção, né, para os nossos espectadores. Muito obrigado pelo convite, muito bom participar aqui com vocês. Vocês estão começando agora aqui, né, nesse programa muito legal, que Deus abençoe grandiosamente vocês aqui. Tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Obrigada, Jefferson. E, na verdade, já faz um tempinho que a gente está aproveitando, está começando a aproveitar esse trabalho seu. Gostamos muito do CD, Confissões. Fala um pouquinho pra gente. A gente não vai falar muito porque eu acho que já quem assiste a Novo Tempo já assistiu, já sabe tudo sobre o material. Mas a gente queria saber um pouquinho o que te levou a escrever essas músicas. E falar sobre confissões é um assunto meio pessoal, parece, né? Isso Ô, Jefferson, mesmo. agora fala pra gente assim, já pegando carona nessa pergunta da Gia, a gente tá falando de confissões pro público sobre quem é o Jefferson ou confissões um pouco mais íntimas, digamos assim? Então, primeiramente é confissões para Deus, né? Essas músicas eu estou falando na primeira pessoa mesmo, falando diretamente para Deus. Mas depois que a gente lança, se torna público, né? Então, essas músicas são o que eu sou mesmo. Eu até tenho batido nessa tecla de que esse CD não é meu, esse CD sou eu, né? Eu mergulhei lá dentro das minhas trevas, né? Mergulhei lá dentro dos meus problemas, dilemas, dificuldades e saí e coloquei para fora, né? Foram momentos muito difíceis na minha caminhada, essa daí. Penso que até agora eu compus essa música nos momentos mais difíceis mesmo da minha caminhada espiritual, né, de falhas e tudo mais. E eu espero que esteja sendo e continue sendo uma bênção na vida de todos que escutam, né? Ô, Gia, você percebeu que nessa canção, que a música de trabalho desse CD, tá falando ali sobre fantasia, sobre... acho que nunca a gente teve um povo, pessoas tão bem fisicamente por fora, né? Mas por dentro, pessoas tão tristes, tão abatidas, depressivas. A gente mostra uma imagem na internet, mostra nas redes sociais, parece que a nossa vida tá fantástica, tá tudo bem arrumadinho, a gente tá feliz e, na verdade, lá dentro, muita coisa está acontecendo, né? É isso mesmo. E essa coisa de a gente ter que mascarar o exterior, tudo isso é pela forma com que nos relacionamos, né? Nós nos relacionamos a partir de mérito, de desempenho. Então, o meu tratamento com você é de acordo com o seu desempenho. Se eu te trato bem... Exatamente. Então, veja bem, se eu tenho que parecer uma porção de coisa para ser aceito, porque a gente não tem aceito por meio da graça, generosidade e misericórdia. Isso acontece em todos os âmbitos, né, de relacionamento, conjugal, social, no religioso também, né? Às vezes a gente coloca um fardo tão pesado sobre os outros, né, de perfeição, que acaba que para ser aceito eu tenho que fingir que sou legal.
E a gente vai se escondendo atrás dessas máscaras e isso faz da nossa vida uma bagunça, fez da minha vida uma bagunça. Essa música é minha própria experiência, né? É só que eu aprendi que Deus não conversa com personagens, só conversa com gente de verdade, né? E a gente pode ser para Deus o que de fato somos. Ele é que muda, Ele é que opera o querer e efetuar. Perante Ele podemos nos chegar exatamente como somos. Deus já sabe como a gente é, não dá para mascarar isso, né? Então, Deus pode arrumar a bagunça que nós mesmos causamos na nossa própria vida, a usar máscaras para corresponder às expectativas das pessoas, né? E podemos sim ter um relacionamento mais leve, sem sermos obrigados a usar máscaras. Então, é disso. E nessa vida corrida, parece que quanto mais ocupado, quanto mais coisa você tem para fazer, mais multitasking, que a gente pode falar, mais coisas você está fazendo, mais legal, mais exitoso, mais sucesso você tem, né? E nessa correria, a gente esquece de parar um pouquinho para refletir realmente nessas questões mais de dentro mesmo, mais íntimas. Como você acha também, a sua vida de cantor é bem corrida, você acaba indo e voltando, viajando bastante, vive em cima do avião quase, né? Como foi para você achar esse momento de tranquilidade ou um momento para refletir realmente nessas coisas que estavam acontecendo dentro de você? Então, eu não consegui ter paz para compor, na verdade. Eu compus exatamente no meio desse turbulhão todo, desse turbilhão de dilemas, de preocupações, né? Sobre viagem, a nossa vida é sempre muito solitária, né? Isso é a parte ruim do ministério, né? Eu já liguei para minha esposa em crise, tipo assim, não estou nem conseguindo dormir, estou andando para um lado e para o outro aqui, estou numa angústia e tristeza profunda. A tristeza e a angústia sempre me visitam, assim, né? Então, eu compus essa música nesses momentos mesmos, né? Eu não consigo, eu não trato a música só como trabalho. O que eu coloco na música é minha vida mesmo, é minha própria experiência. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo para não entrar no automático e isso acabar atrapalhando a gente de refletir, de estar consciente. Eu tenho muito falado sobre a questão de viver a vida mais consciente. Você pode vir para o seu trabalho hoje aqui no automático, passar pelas avenidas sem perceber nada, mas existe uma outra forma de se viver a vida. Como? Você vem para cá, aí quando você passa na avenida, pode olhar uma árvore imensa e pensar o seguinte: nossa, como é que pode uma sementinha pequenininha virar um pedaço de madeira imenso dele vivo ainda? Né? Viver com esse senso de encantamento, porque Deus, Ele está presente em tudo e em todos, em todo lugar. A gente é que não percebe, a nossa percepção é que atrapalha isso. Isso impede a gente de cultuar. Por exemplo, a gente chega lá e assiste o culto no automático, de forma religiosa mesmo, e não acaba que a gente não cultua, a gente não fica de forma consciente e acaba que a gente não experimenta nem a Deus nem uns aos outros. A gente pode estar aqui agora nesse programa tratando ele de forma automática, ou eu posso olhar para vocês, dois jovens que estão aqui trabalhando para Deus com um sorriso lindo e são pessoas incríveis, vocês são sagrados, porque pessoas é a coisa mais sagrada que existe, e ao perceber isso a gente fica impactado. A gente pode estar impactado em todo e qualquer lugar. O problema está sempre na nossa percepção, porque Deus está em tudo e em todos o tempo inteiro. E Jefferson, a gente acompanha assim, o seu trabalho desde o começo, você teve uma história muito linda de conversão e você hoje tem uma mentalidade diferente, a gente percebe essa evolução do Jefferson, né? Porque, assim como você falou, acaba sendo uma denúncia de quem você era, de quem você é e daquilo que você quer ser, né? Exatamente, e a gente quer saber, Jefferson, assim, o que você espera que as pessoas sintam quando elas ouvem todo o teu trabalho? Por exemplo, alguém que te conhece agora, ouve o teu primeiro trabalho e está pensando assim, poxa, mas quem é esse rapaz que está cantando aqui? Então, a primeira coisa que eu quero que as pessoas entendam com o projeto, quando a gente grava, vou te falar o que eu quero que as pessoas mesmo sintam. Primeiro é que sintam que Deus não é o Deus que franze a testa para pecadores. Porque eu passei muito tempo com medo de Deus, assim, né? Porque pensava que Deus lidava comigo com base no desempenho, na meritocracia. Então, nunca consegui alcançar isso. Então, minha vida estava sempre frustrada e cheia de culpa. Então, a primeira coisa é que as pessoas entendam que está lidando com Deus que não franze a testa para pecadores, que recebe pecadores, que deu a sua vida por pecadores. E, ao se sentirem à vontade com Deus que não franze a testa para eles, confessar, né? Que isso nos libera toda essa coisa, esse fardo que a gente carrega, né? Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo estava padecendo. A Bíblia recomenda confessar os vossos pecados a Deus e também uns aos outros.
né? Então isso, inclusive fala que ao confessarmos uns para os outros, nós vamos sendo curados. Mas se ficarmos exigindo uma perfeição que não existe aqui uns dos outros, a gente sempre vai ter que ficar bancando o personagem em máscaras. E isso vai tornar o nosso relacionamento impossível. Assim, e a gente vai assistir agora esse clipe especial que marcou um pouquinho esse último trabalho seu. Você quer contar pra gente alguma coisinha diferente, alguma coisa que marcou pra você na gravação desse clipe e que, sei lá, pode ser que ninguém ouviu ainda? Sim. Um segredinho pra gente? Conta assim aqui, entre jovens, é segredo, ninguém sabe, lá do outro lado ninguém sabe. Então, assim, né, eu já acabei contando para todos, né, gente, foi muito difícil a gravação, porque foi no deserto mesmo, a alimentação foi difícil, tivemos dificuldade com banho, então ficamos de 2 a 3 dias sem tomar banho também, e que não foi legal, né? E gravar ainda, né? Exatamente, gravar com carinha de legal, né? Mas assim, muito frio, foi muito difícil, não é uma viagem confortável, é para aventureiros mesmo, né? E como eu não sou, então acaba dando problema. Mas assim, a parte mais especial de tudo dessa viagem foi no momento que nós ficamos 3 dias sem comunicação com nada. E isso deixou claro que nós fomos feitos uns para os outros e a gente se relacionou ali cara a cara. E eu tive uma experiência de comunhão com o pessoal da equipe incrível, porque nos relacionamos à mesa. Então, isso gerou uma amizade mais profunda, um relacionamento muito mais legal. Choramos juntos. Então, isso foi o mais legal da viagem. Foi a comunhão que eu tive junto com a equipe técnica. Nós nos experimentamos de forma em comunhão, né? Nos abrimos, falamos de Deus e falamos do nosso cotidiano, na nossa vida, nossos dilemas. Isso foi o melhor da gravação. Fica desconectado e fica mais fácil se conectar. Exatamente. Né? Vamos assistir então agora esse clipe, curtir aqui com a gente. Obrigada, Jefferson, por esse trabalho maravilhoso. Personagens eu criei, várias fantasias já usei, só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça, pode entrar, me arruma. Vem agora, abra a porta, pode entrar, pode ficar. Tirar a poeira, e as fantasias daqui. Maquiagem já passei,
identidade. Já não sei. Tudo isso me afastou de ti. Mas eu sei, não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Venha agora, abra a porta. Pode entrar ou pode ficar. Venha agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira. Pode entrar, vem me arrumar. Tirar a poeira. E as fantasias de mim. Segundo bloco do programa, a gente está aqui com o Jefferson Pilar, conversando, falando sobre relacionamento, sobre confissões e sobre máscaras, fantasia. Muita coisa aqui está acontecendo, já aconteceu no primeiro bloco. Se você está chegando agora, não tem problema, fica aqui, ainda tem muita coisa legal. Mas também fica conectado com a gente nas redes sociais. Alessandro, Isso como mesmo, que a você gente pode faz? se conectar com a gente muito facilmente através das redes sociais. @PGConexão, que é o nosso Instagram, tem também facebook.com/Conexão Jovem Oficial e YouTube para você que gosta de assistir o Conexão a qualquer hora do dia, em youtube.com/NT Conexão, Gianina. Isso. Se não conseguiu pegar toda essa informação de uma vez, não tem problema, vai aparecendo ali na tela, você vai lembrando, vai anotando ali o que precisar, já entra já agora, para não esquecer, já entra agora, dá um like, um follow, o que for ali na tua rede social favorita. Estamos com o Jefferson. Jefferson, Tamo junto. a gente falou de máscaras, de fantasia, de se encontrar no meio de toda essa loucura do mundo de hoje. Até de relacionamento, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor e com Deus. Nesse trabalho você fala de sinceridade, de comunhão. Qual você acha que é o maior desafio hoje para a gente ter um relacionamento real com Deus? Então, o maior desafio é a gente mesmo. Sou eu mesmo, né? Ninguém pode me tirar de Deus a não ser eu, né? Durante um tempo, eu terceirizava a culpa da minha falta de espiritualidade. Eu tentava colocar a culpa em pessoas, na igreja, nos líderes.
Mas eu não posso controlar o que as pessoas vão fazer comigo, mas eu sempre posso decidir como eu vou reagir a isso tudo, né? Não posso controlar o mundo, mas eu posso controlar como vivo nesse mundo. Não posso controlar tudo que vem, mas eu sempre posso decidir como vou reagir a tudo. Então, eu penso que o maior problema sou eu mesmo, né? Tem até uma música nesse CD que eu chamo de Eu Vilão, né, que diz que eu é que sou o meu vilão, e isso é um fato. Por exemplo, se você me fizer mal, eu sempre posso decidir se eu vou reagir com amor ou se eu vou reagir com vingança. E isso revela pra gente uma coisa muito interessante, né? Porque você está chegando num ponto que, assim, tem muita gente que sai da igreja por causa do coletivo. Ah, fulano não foi legal comigo, então vou sair da igreja. Só que você coloca um ponto, né? O eu igreja, se eu consigo, né? Sim, e outra coisa, né? Quando a gente começa a exigir perfeição de imperfeitos, a gente vai se frustrar porque o cara não vai alcançar. Eu não alcanço. Né? E a gente às vezes quer exigir transformação do outro, mas a gente não consegue nem fazer dieta, quanto mais mudança espiritual, que é muito mais profundo, né? É Deus é que opera em nós o querer efetuar, então é Ele. Eu é que atrapalho esse na verdade, eu é que não me relaciono, Ele se relaciona comigo o tempo inteiro, porque eu solto a mão de Deus, mas Ele não solta a minha. Deus não muda porque eu mudo. Tem um texto na Bíblia que Jesus pede o seguinte para nós, né? Ele diz assim: ame seu inimigo, ore por quem vos persegue, abençoa quem te amaldiçoa. Se alguém tomar o que é teu, deixa levar. Sede misericordioso como o vosso Pai é. Não estou querendo nem agora falar aqui do amor ao próximo. O que estou querendo dizer é o seguinte: um Deus que me pede para amar meu inimigo e amar quem me ofende, seria incoerência Ele me pedir isso se Ele não fosse isso. Então Ele pede o que Ele é. Ele pede porque Ele é isso. Então, como Ele trata a gente como a gente? A gente solta a mão dele, mas Ele não solta. A gente ofende Ele, mas Ele continua reagindo com amor. Porque a gente só dá o que a gente é. Deus é amor, então Ele sempre vai dar amor. Eu que tenho ódio no coração, então respondo com ódio. Deus não. Então, a culpa de tudo mesmo acaba sendo minha. A gente não pode ficar terceirizando. Né? Eu não posso terceirizar nem minha vida espiritual a outra pessoa e também não posso terceirizar a culpa da minha falta de espiritualidade a outro, porque eu é que escolho, eu é que decido. Somos seres autônomos. Deus nos dá isso, nos dá essa liberdade, né? Então, eu sou o único que pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus, mas ninguém, só eu mesmo. E a gente espera ser perfeito, muitas vezes, para nos aproximar de Deus. Ah, não, peraí, eu ainda não vou estudar a Bíblia, porque eu já sei que algumas coisas que estão ali na Bíblia eu não faço direito, então melhor eu não saber, porque aí eu fico angustiado, porque eu não estou fazendo o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, então melhor nem saber. Como você acha que essa aproximação a Deus tem que funcionar na nossa vida? Como que tem que ser? A gente se aproxima a Deus em qual posição? Buscando uma forma de melhorar a nossa vida? Então, a gente não tem que buscar nada além dele. Eu não tenho que buscar uma forma de melhorar a minha vida. Eu quero Ele. Jesus não quer o meu comportamento, Ele me quer. Você falou comportamento, Jefferson. Aí a gente entra no campo do fazer e não fazer. Isso é o campo da religião. A religião que lida, a religiosidade é que lida com comportamento. Deus não, Deus muda o ser. E o comportamento vai se ajustando à medida que o ser vai mudando. Cara, a busca por Deus, a gente confunde muito. Tem gente que busca céu, não busca Deus. Existem duas formas de se adestrar pessoas: medo e recompensa. Aí eu digo o seguinte para você: existe um céu maravilhoso, rua de ouro, tal. Aí você fala assim: como é que eu faço para ir? Aí eu digo: vem para minha igreja. Você vem. Por que você veio? Por causa do céu. Aí você diz assim: e se eu não fizer isso? Eu vou dizer: aí tem o inferno. Aí você tá maluco, não quero ir, não sou bobo. Aí você começa a se relacionar com lugar, com geografia, com céu e inferno, não com Deus disso daí. Aí você vai querer melhorar o seu comportamento para merecer o tal céu. Por enquanto, você ainda não está se relacionando com Deus, você se converteu ao céu, não ao Cristo. Por exemplo, se uma menina chega para você e diz: eu quero casar com você, mas não é por causa de você, é por causa da sua mansão e por causa do seu dinheiro. Casaria com essa menina? Não. O coração dela arde por você ou pela sua mansão? Uma pergunta para a gente responder agora: e o meu coração arde por Deus ou pelo céu dele? Com quem eu estou me relacionando? Com Deus ou com céu e inferno? Né? Então, eu não tenho que buscar a Deus para melhorar, não tenho que buscar a Deus para ir para o céu e nem por medo de ir para o inferno. Eu tenho que buscar a Deus porque Ele já colocou em mim um coração que queima por Ele. Deus quer relacionamento. A coisa mais sagrada são pessoas. Deus criou o universo por pessoas e deu seu Filho por pessoas. Aqui é um ambiente extremamente sagrado, não por causa de parede. Parede é por causa de gente. Deus ama gente, ama pessoas, veio por pessoas. Então, por que buscamos a Deus? A gente está buscando a Deus ou estamos buscando
lugar, mansões celestiais, rua de ouro, né? Então, hoje, eu até digo assim, eu não me preocupo com a volta de Jesus. Esquisito falar isso, mas por que eu não me preocupo? Porque eu não me preocupo com certezas, só com incerteza. A volta de Jesus é certa. A minha volta é que é incerta. Eu quero Jesus hoje, agora, não amanhã. Amanhã ainda não existe. Eu quero um Jesus que se relaciona comigo agora, que é gamadinho em mim hoje, que me quer hoje. Ele não quer nada de mim, ele me quer. Ele me quer tanto que deu seu filho para me ter de volta. Então, isso é que é incrível. Eu quero ele. A pergunta é, queremos ele ou o que ele tem para nos dar? Eu ia contar uma história aqui. Eu tenho um amigo muito querido. Ele sabe tudo da Bíblia. O que a gente diz quando diz isso? Né? Ele sabe as Sabe coisas um monte da de Bíblia, informações sabe teológicas. Informação teológica, exatamente. Mas ele disse para mim, puxa, é tão chata essa vida de fazer tudo que a Bíblia diz, né? Então, melhor eu vou curtir a vida. Porque assim, eu sei as profecias. Então, quando eu ver as profecias se cumprindo aí, as coisas acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a igreja, aí eu faço tudo certinho. Jesus volta, eu curti minha vida aqui e vou para o céu. Ele nunca quis, desculpa, mas assim, ele nunca quis Deus, ele quis só o céu. É exatamente isso. Ele se preocupa com a profecia. Quem é que se preocupa com a profecia? Quem não tem relacionamento com Deus. Eu penso isso. De verdade, eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu estou preocupado se eu estou em Jesus agora, porque se eu estiver nele, o céu é só resultado. A gente precisa encarar o céu como resultado. O nosso problema não foi ter saído de um paraíso. O nosso problema foi ter saído do Pai. Jesus não veio para me levar para o céu. Isso é resultado. Ele veio para me levar para o seu Pai. E é por isso que em Jesus o Pai agora é nosso, de novo. A gente não podia chamar antes Deus assim, mas agora em Cristo o Pai é nosso. Posso me achegar diretamente ao Pai. Então, meu relacionamento foi consertado já. Então não vai ser consertado. Você está querendo insinuar nas suas músicas que o que acontece de ruim com a gente não é uma punição de Deus, mas uma consequência de termos saído de Deus. Lógico. Por exemplo, meu irmão perdeu o seu filho recente. Meu irmão é pastor. Algumas pessoas falam assim, foi da vontade de Deus. Não, Deus criou um mundo perfeito, sem dor e sem sofrimento. O que gerou dor e sofrimento? A nossa saída de Deus, a nossa ruptura, o pecado. Não foi Deus que levou meu sobrinho, foi o pecado. Deus nunca planejou isso, né? Deus criou a gente para viver eternamente, para viver de forma perfeita. Tudo de ruim que acontece, a culpa é da ruptura, a culpa é do pecado. Jesus, ele é a solução, ele não é gerador de problemas. Então, nós é que geramos os problemas, né? Então, a gente precisa querê-lo, né? Eu oro para Deus operar isso em mim hoje, porque às vezes eu me percebo sendo muito religioso, como esse irmão aí, porque assim, cara, saber informações sobre Deus não é o mesmo que ser convertido. Eu posso chegar aqui agora e falar assim, vou te explicar agora um pouco sobre teologia sistemática, vou te falar das 3 vertentes soterológicas, vou te falar de calvinismo, arminianismo e vou te falar de universalismo. Posso te falar quem criou, a data que criou, posso te falar de o que eles acreditam. Eu sei um monte de informação, só que isso não me fez amar meu inimigo nem orar porque me persegue. Isso não me fez estender a mão ao pobre, isso não me fez te perdoar quando você me ofende. Então, mais do que saber informações sobre Deus, eu quero experimentá-lo. Eu quero ter Deus em mim. Porque saber informações sobre Deus, o diabo também sabe, mais do que a gente. E ele continua sendo o diabo, né? Então, o que eu quero é esse relacionamento profundo, verdadeiro. É importante lembrar que, eu até fiz uma música, né, Lugar de Origem, a música Capital também, que dá ênfase em que Deus é que é o meu lugar. Não é geografia. Por exemplo, quando eu estou com saudade de casa, eu não estou com saudade da alvenaria e não estou com saudade da minha cama, é da minha esposa e filha, porque elas são o meu lar. A mesma coisa no âmbito espiritual. O nosso lar não é geografia, não é geográfico. O nosso lar é alguém, é o nosso Deus. Então, Jesus, acima de tudo, o que Jesus veio fazer foi consertar o meu relacionamento com o seu Pai. E quem mandou ele? O Pai. Vim fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Você. Estar juntos. Você, eu. Porque ele deu o seu filho para me ter de volta. Eu sou o máximo da vontade do Pai. Ele me quer, ele quer vocês, ele quer você, espectador. Não quer nada de você, ele quer você. Isso é incrível. A gente tem algumas ferramentas assim para afinar o nosso relacionamento com Deus, né? Eu gosto muito de um pensador que diz, olha, através da Bíblia Deus fala com a gente, né? Através da oração a gente fala com Deus. Como que você encara no seu dia a dia? Como é que você vê a oração na vida do cristão? A gente também tem que tomar cuidado para isso não ser simplesmente uma atitude religiosa. Uma vez um pastor não orou na hora do almoço e perguntaram para ele, o senhor não ora na hora do almoço? Admiro pra caramba. Ele perguntou assim, você ainda para orar? E ele falou, sim.
é que eu já não paro para orar. Eu não paro para orar, porque eu não paro de orar. Então, a gente tende a transformar tudo em ritual, né? Eu faço assim, fecho o olho e a partir de agora eu estou orando. Isso não é orar sem cessar. Orar sem cessar é estar consciente. Lembra que a gente falou no primeiro bloco, né? Estar consciente da presença de Deus o tempo inteiro. Eu não vou para a igreja para ter um encontro com Deus, eu já tive. Eu vou lá para celebrar esse encontro com os meus irmãos. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja por causa de Deus, por causa de pessoas, vou por causa de Deus. Está equivocado. Deus, eu sou encontrado e posso encontrá-lo em qualquer lugar. Eu estou indo lá exatamente para encontrar pessoas mesmo. Estou indo lá para encontrar as minhas pessoas e com elas celebrar um Deus que já nos encontrou. Então, ali é onde a gente tem a comunhão. Se você não gosta de pessoas, a igreja não é o seu lugar mesmo. Porque ali a gente celebra o que Jesus sempre pediu, que ele seja um. Ali celebramos a unidade do corpo de Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a oração não ser algo automático, não ser algo simplesmente por religiosidade. Hora do almoço, tem que orar por obrigação. Não, isso daí não é nem oração, né? Oração é um conversar com Deus penso que de forma mais honesta possível, porque Deus não conversa com personagem, né? Então é isso, cara. Penso que deve ser algo natural, né? Não é só, vou acordar de madrugada para fazer isso. Quer fazer? Beleza, mas não precisa fazer isso só. Deus, ele não está mais presente num tempo. Ele está em tudo e em todos e em todo o tempo. Você pode falar com Deus em qualquer momento. Deus está aqui agora, com a gente agora, independente da nossa percepção. Isso. Jefferson, quando a gente estava pensando nesse programa, compartilhar com nossos amigos aqui do Conexão músicas legais, eu falei para você assim, vamos colocar alguma música que fez a diferença para você na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Uma das músicas que você escolheu foi essa aqui. Me conta por que você escolheu e já compartilha aqui com a gente essa música. Então, essa música que eu escolhi é Capital, né? Ela é irmã da música Lugar de Origem. No meu projeto anterior, na verdade, essas músicas, elas demonstram a experiência que eu tive. A minha experiência que gera a música, né? A música que gera a experiência, né? Então, essa música fala dessa minha descoberta que mudou tudo na minha caminhada espiritual, dessa descoberta que Deus é que é o meu lugar. A missão de Jesus é me levar para o seu Pai, e não é no fim, é agora. Jesus não pode ser o meu tesouro só no final da jornada da vida. Ele tem que ser meu tesouro durante toda a jornada da vida, senão a gente vai encontrar outros tesouros, né? Então, fala que Jesus, o Pai é o meu lugar, e Ele é o meu lugar disponível agora, eu posso me achegar a Ele agora, eu posso nunca mais sair dele, inclusive, né? É nele que eu quero estar escondido. Até os salmistas tratavam a Deus como lugar, abrigo, torre forte, né, lugar seguro e tudo mais. Então, o Pai é o meu lugar, é nele que eu quero estar o tempo inteiro. O comportamento se ajusta. Tudo mais vai ser buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive comportamento de acordo com a vontade de Deus. Então, vem como está para o Pai. É nele que estamos completos e plenos, inteiros. Então, é disso. Vamos ouvir então a música, vamos lá. Vamos. Minha sede não é de agora, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém, e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Só nele somos inteiros, sabe? Só nele a gente é completo.
Só Ele pode saciar a sede da nossa alma. Minha sede não é de H2O, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém, e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Vida viva. Para você que ligou a TV agora, está no ar Conexão Jovem com Jefferson Pilar, né, Gianina? Um convidado que a gente gosta muito aqui no programa, já ouvimos as músicas dele, conversamos bastante, coisas muito legais. Se você não assistiu o programa completo, fica o convite para você entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/... Conexão Jovem. NT Conexão. NT Conexão A gente Jovem. ainda está aprendendo, mas vai estar indo lá. Aparece na tela também, se você quiser, pode ver ali embaixo na tela aparecendo. Entra lá, assiste o programa inteiro, porque assim, não tem desperdício. A gente fala assim em espanhol, não sei se existe a frase em português ou se dá para entender pelo menos, né? Não teve desperdício, é tudo coisa muito boa, Jefferson. E a gente está falando dessa questão de relacionamento com Deus, da gente entender exatamente qual que é o nosso lugar nessa questão do realmente desse Deus amigo, desse Deus real, desse Deus que vai além de personagens, de máscaras, de realidades que a gente acaba acreditando na vida, mas que não, na verdade, assim, a gente acha que são realidades, mas não é bem assim. E pode ser que para muitas pessoas que estão assistindo o programa, seja a primeira vez que eles ouvem ideias como, por exemplo, você percebeu que você está seguindo o seu ao invés de Deus? Você está querendo o seu ao invés de Deus? A gente tem isso por um lado, de querer coisas, né? Exatamente. Ao invés de querer Deus. Como que a gente faz para mudar essa perspectiva? É uma coisa de um dia para o outro? Você acha que de um momento para o outro? O que tem que acontecer na nossa vida para a gente realmente começar a ter um relacionamento real com Deus? Então, isso eu penso que seja um mistério, né? É difícil falar assim, mas por quê? Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala que é como um vento essa experiência espiritual. Ele vai dizer assim, você não sabe para onde vai nem para onde vem, mas você sente os seus efeitos. Ou seja, você não sabe quando começa, quando acontece, mas você vê os efeitos, né? Por exemplo, quando está ventando, a gente não vê o vento, mas a gente vê a árvore balançando, o efeito que o vento causa. Então, o Deus é que opera em nós o querer efetuar. Aí Jesus nos convida a buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça. Isso é algo que a gente não consegue sozinho, a gente não consegue fabricar vida espiritual, né? Eu acho que é muito mais difícil para alguém que nasceu na comunidade cristã e foi discipulado por alguém fanático. Porque aquilo ali fica
dentro do seu coração e dentro da sua mente, e ele não consegue absorver mais nada se não for aquilo ali. Então, para experimentar esse tipo de coisa, eu penso que a gente precisa desaprender. E desaprender é muito pior do que aprender. Muito mais difícil. Porque em copo que já está cheio não cabe nenhuma gota d'água. Então, às vezes, o cara já está tão cheio daquela informação que quando você vai conversar com ele sobre algo novo, né, ou algo novo ou algo que ele nunca ouviu, ele já te ouve cheio de pressupostos, já discordando, ele não está aberto a te ouvir e a partir dali avaliar aquilo ali com a palavra de Deus, né? Então, às vezes, quem nasce, cara, se foi criado ou discipulado por alguém muito fanático, eu estava vendo uma matéria esses dias, né, lá dos Estados Unidos, de um psicólogo muito conhecido lá, ele estava falando dos problemas que o fanatismo religioso gera. Depressão, síndrome do pânico, uma frustração imensa de a pessoa nunca conseguir alcançar aquilo porque apresenta um Deus tipo Papai Noel que recompensa quem é legal e amaldiçoa quem não é, e a pergunta é quem é legal, quem é bonzinho, né? Quem é que consegue isso daí. Então, cara, isso gera muitos problemas. Eu já tive problemas e dilemas exatamente por conta disso, né? Porque é o céu. É importante lembrar que existe uma grande diferença entre vida religiosa e vida cristã. Porque ser religioso não é coisa difícil. Você muda sua roupa, seu cabelo, frequenta a igreja nos dias certos, decora alguns textos, cria uma rotina religiosa e tem gente que pensa que se tornou cristão por ter uma rotina religiosa. Há um abismo imenso nisso. A Bíblia não diz que quem está na igreja é nova criatura, mas quem está no Cristo é nova criatura, né? Então, quando eu cheguei na igreja por meio do Clube dos Bravadores, que é um projeto como escoteiro, né, da igreja, tal, muito, muito bom, que foi muito importante para a minha caminhada. Eu amo o Clube dos Bravadores, mas assim, eu estava convertido ao Clube dos Bravadores, não ao Cristo. E às vezes a gente se converte a profeta da igreja, às vezes a gente se converte à igreja, ao pastor da igreja, à música da igreja, mas não ao Cristo. E isso é difícil de se detectar, até para a gente mesmo. Então a primeira coisa é detectar isso para que a gente possa voltar e cair em si, né? E falar, pô, cara, eu quero é Deus, né? Então, por exemplo, quando eu me afastei, as pessoas diziam, vai perder o céu? Não fala de Deus, viu? Algumas pessoas falavam, você vai perder o céu, cara. Como se, e a verdade é que eu não estava com interesse mesmo mais no céu. E é por isso que eu fui embora, porque o céu, me apresentaram algo que eu dizia que era melhor do que o céu, que era carreira musical fora, cantei no meio secular, né? Eu falei, não, isso aí vai demorar muito, igual o outro menino. Por quê? Me relacionava com essa coisa de lugar. Então, eu quero ser mais do que religioso. Nessa última música que depois eu vou cantar, fala, cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Porque ser de igreja é fácil. Tá na dimensão do frequentar, o fazer e não fazer, comportamento. O ser é só milagre mesmo. A gente meio que começa a entrar nessa questão de merecer, né? Parece que mesmo que a gente fale de graça, de Deus nos perdoando, e que na verdade não é o nosso mérito, mas é o mérito de Jesus, a gente gosta de sentir que merece alguma coisa. Tipo, exatamente. E até na Bíblia, quando Deus fala da questão dos cordeiros, se separa, diz, mas a gente fez tudo isso e tal, e não, a gente vai ser salvo. Porque a gente está pensando no que faz ou não faz, ao invés de realmente essa comunhão. Qual que você acha que é o maior problema do jovem hoje na igreja, na questão de relacionamento com Deus? A gente está falando de vários dos problemas, mas é uma coisa bem pessoal no final, né? Então, exatamente. Primeiramente é o eu mesmo, o nosso ego é que é o problema. Porque o nosso ego, ele se acomoda e a gente quer terceirizar a nossa experiência espiritual. Eu estou falando isso para a gente não colocar a culpa em outros, tipo assim, a culpa é da igreja e tudo mais, né? No entanto, é importante que nós, como líderes que trabalham com a igreja, a gente precisa tentar também ver qual é de fato o problema, né? Eu participo de muitos programas da igreja e tudo mais, e às vezes a gente confunde um problema com o outro e não vai direto lá no cerne, né? Eu penso que, acima de tudo, a gente precisa da palavra de Deus. Parece redundante falar isso, né? Mas a gente precisa, é por meio da palavra. A palavra que precisa ser transmitida, né? Eu poderia ser um religioso rico, usando os mecanismos certos. Exemplo, assim, eu poderia manipular as pessoas. Como? Tom de voz correto, fundo musical correto. Eu poderia pegar misturar autoajuda com palavra de Deus e ser rico. Eu poderia... Não quer ver? Vou até
ilustrar aqui. Se tiver som aí, eu poderia chegar, fazer um fundinho musical e falar assim: o pequeno Davi venceu o gigante Golias, você também vai derrubar o seu gigante. Você vai se arrepiar dos pés à cabeça. Só que eu vou te fazer uma promessa que talvez não seja a realidade, talvez você não vai derrubar esse seu gigante. Eu faço assim, ó. O mar vermelho se abriu para Israel, vai se abrir para a tua vida também. Tá vendo? Eu misturei Bíblia, amarrei na questão da autoajuda, né? Você também vai derrubar os seus gigantes. Então, creio, mas a verdade é que a gente vai sofrer também. Vai ter vezes que o mar vai nos engolir mesmo, na música em si, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente apresenta para a comunidade, a gente que vai para o púlpito. Falando sobre se transmitir a Jesus, né? A gente sabe que tem um trecho na Bíblia que me chama muita atenção, que diz assim: acaso é possível mudar as cores de um etíope ou uma pantera trocar de cores, né? Se isso fosse possível, a gente poderia aprender a fazer coisas boas. Então, como que a gente ensina alguém a fazer o que é certo não é aprender, exatamente. Cara, vou te falar o máximo que a gente pode fazer mesmo, penso eu, o pai penso que o máximo que a gente pode fazer é apontar para quem pode. Porque você não pode mudar a sua vida. Por exemplo, tem coisas na sua vida que você quer mudar, não quer? Claro. Você tem um desejo, consegue? Então não é livre, então é escravo. Escravo do quê? Do pecado. Jesus quer nos libertar disso. Então a gente não pode, cara, a gente não pode mudar a nossa vida. Isso precisa ficar claro. Por exemplo, quando você olha para a lei diz que você é culpado ou inocente? Culpado. Por quê? Porque você obedece ou porque você não obedece? Se você é inocente, você obedece. Mas se você for inocente, você já não precisa de ser salvo de nada. Então a lei diz duas coisas de mim. A primeira é que eu sou pecador mesmo, que eu sou culpado. A segunda, você precisa de um Salvador. E a única forma de a lei apontar para Cristo é dizendo que eu sou culpado. Porque no dia que ela disser que eu sou inocente, eu não preciso mais ser salvo de nada. Não preciso nem mais orar em nome de Jesus. Só ora em nome de Jesus quem precisa de um mediador. Inocente não precisa ser mediado de nada, não precisa de advogado. Só culpados precisam de advogado. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, penso eu, é nos colocar no nosso lugar, baixar a bola que a gente não é isso tudo. Dizer, Senhor, eu sou pecador mesmo, preciso de transformação. Porque quem acha que já está legal, vai acontecer duas coisas. Primeiro é que ele não vai precisar pedir perdão de nada. A segunda é que ele vai se achar no direito de condenar quem ele acha que é mais pecador do que ele. Então, precisamos nos colocar no nosso lugar. Não podemos nos mudar, não podemos nos transformar. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Transformação, conversão é um milagre que não está ao alcance das nossas mãos. É um milagre que Ele é que faz. Então, não existe receita de bolo, existe alguém. Não existe um checklist, preciso fazer isso. Vou fazer isso, isso e aquilo. Tal, não. É se colocar na mão de Deus mesmo, pedir para Ele mudar, reconhecendo quem você é, confessar o pecado, confessar que precisa de um Salvador. Porque quem é que confessa? Quem sabe que precisa ser curado, ser salvo. Então a gente precisa baixar a bola, que a gente não é tudo isso, a gente não é legal, a gente não é bonzinho. Todos nós estamos doentes e precisamos da cura, e essa cura é alguém, é Ele que pode nos curar. Então o máximo que a gente pode fazer é apontar para Cristo. Antigamente eu dizia assim, eu sou um pregador do Evangelho, quando eu deusificava o conhecimento. Hoje eu não digo mais isso, não sou um pregador do Evangelho. Tá doido? Não sou. Porque o Evangelho é muito maior do que o que eu posso pregar. O máximo que eu posso transmitir para vocês aqui é o que eu sei de Evangelho por meio de pesquisa e experiência. Mas eu sempre tenho que me colocar no meu lugar e dizer, o Evangelho está para além. É por isso que ele sempre nos impressiona. Deus é maior do que o que eu sei sobre Deus. O que eu estou te passando sobre Deus não é Ele. É só o que eu sei dele. Ele é maior do que isso. E é incrível, porque se o que eu sei dele já me comove, já me move, imagine o que de fato então Ele é. Então, eu penso ser humildade, sinceridade. A gente vai chegando no final do programa, mas queríamos deixar 2 minutinhos aí para você falar para as pessoas, para quem está ali do outro lado, assistindo o programa, refletindo em todas essas coisas que você disse, pensando, puxa, alguma coisa tem que mudar na minha vida, eu estou entendendo as coisas de uma forma diferente agora. Tem aí 2 minutinhos e depois vem a música. Você consegue falar com eles? Sim, vamos lá. Então, querido, a primeira coisa que é importante entender, eu não sou dono da verdade, eu não detenho a verdade é maior do que eu, a verdade é maior do que qualquer informação, a minha teologia não pode te salvar, a minha música não pode te salvar, o meu discurso e performance de púlpito não pode salvar a sua vida, o programa Conexão não pode, nem a TV pode, só Deus é que pode. E o máximo que eu posso fazer é apontar para Ele. E o que eu quero dizer para você é que só Jesus pode curar a sua vida. A gente pode até mascarar comportamento, é fácil de mascarar, mas a gente não pode mascarar o interior.
o interior sempre diz a verdade. Então, o que a gente precisa é que Deus reine aqui dentro, no nosso interior, para que aí o comportamento se ajuste e a nossa vida fique um pouco mais leve. Oro para que nós peguemos mais leve uns com os outros e não coloquemos fardos pesados uns aos outros, porque se eu estou te colocando um fardo muito pesado, com certeza não é o fardo de Jesus, o dele é leve e o seu jugo é suave. Então, a boa notícia é que Deus veio para pecadores, te ama agora exatamente como você é, Ele já sabe o teu pecado de amanhã e te ama hoje, te ama agora, nada pode fazer Jesus te amar menos. Ele quer você, Ele não quer nada de você, Ele te quer, Ele quer um relacionamento legítimo. Então, eu não sou o dono da verdade, o Evangelho é maior do que eu posso falar. E se você está impressionado com isso que a gente está conversando, te garanto, isso não é o Evangelho é maior do que isso. Imagine então o que de fato é esse tal Evangelho, imagine o que de fato é esse tal Deus todo-poderoso, amoroso, né? Então, oro para que você seja encontrado por Ele, para que eu seja encontrado por Ele todos os dias, para que à medida que a gente vai sendo construído, sejamos feitos à imagem e semelhança dEle e vivamos de acordo com o seu reino, que é a única vida que vale a pena ser vivida de verdade. Fora disso, nem é vida de verdade. É isso que eu penso. Obrigada, espero que seja útil na sua vida e na sua caminhada. Muito obrigada. Realmente muita coisa para refletir hoje. Alessandro, a gente já tem que se despedir. Dá um tchau aí, porque já está acabando. Já está acabando, mas você pode seguir a gente aí nas redes sociais. Fica ligado aqui, está aparecendo para você. E com certeza você vai poder compartilhar Jesus através também das suas redes sociais. Então a gente fala tchau, mas com uma linda música aqui. Fica ligado, a gente se encontra nas redes sociais e no próximo programa semana que vem. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a tua igreja.
habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim.